Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Art Talks de 2023. Eu sou a Bárbara, analista de pessoas e cultura da Arte IT. E como a gente tem pessoas externas aí participando com a gente, eu vou apresentar um pouquinho a arte, né? Então, a arte é uma empresa do segmento de tecnologia, está há 20 anos aí no mercado apoiando empresas a ampliarem a sua capacidade tecnológica, através de software, dashboards estratégicos utilizando Big Data, Design Thinking, alocação de talentos e hunting em TI. E esse é o nosso Art Talks, que é um programa de disseminação de conhecimento. Então, mensalmente, nós teremos palestras com palestrantes internos, que são os nossos profissionais, e externos, que são profissionais do mercado. E no Art Talks nós compartilhamos conhecimento de diversos assuntos, então, desde saúde, soft skills, tecnologia, diversidade, enfim, N assuntos que estão em altas aí no mercado. E hoje a nossa convidada para o primeiro Art Talks aí de 2023 é a nossa gerente de design e marketing, a Marina Carvalho. A Marina vai falar um pouquinho para a gente sobre pensamento exponencial. Então fiquem à vontade para interagir ali através do chat ou microfone. Mar, obrigada por aceitar esse convite. Eu passo a palavra para você se apresentar e contar aí para a gente o que é pensamento exponencial. Obrigada. Obrigada, Bá, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui. Muito obrigada aí pelo tempinho que vocês tiraram hoje. Eu sei que o dia a dia é bem corrido e vocês conseguiram estar aqui hoje. Então, eu vou pedir para a Bá ficar como intermediadora ali, se vocês levantarem a mão, se vocês colocarem alguma coisa no chat, porque eu vou compartilhar a tela com vocês e não verei mais vocês, tá bom? Então, né, como já sabemos o tema de hoje, né, pensamento exponencial, e como pensar em abundância, né? Para começar a falar um pouquinho sobre isso, até me apresentar um pouquinho mais, então, eu trabalho aqui na Arte, com a área de marketing e design. Já tenho quase 15 anos de experiência no marketing e 2 anos na parte de design thinking. E eu também já apoiei, né, a formação de mais de 2.000 alunos no curso de estratégia digital. E para começar o assunto hoje, para a gente entrar realmente no pensamento exponencial, a gente vai falar sobre abundância, fatos, opiniões, tecnologias emergentes e pensamento exponencial. Eu vou ter que parar a gravação e voltar com ela, porque eu esqueci de compartilhar com o som do computador. Então, só um minutinho. Pronto. Então, eu vou passar por esses 4 tópicos, começando por abundância. Então, sempre que a gente fala, né, pensar em abundância, normalmente, assim, de bate-pronto, as pessoas começam a imaginar que o pensamento abundante, ele tem a ver com entrar num foguete, numa nave e visitar outros planetas ou pousar em Marte. Mas a abundância, ela está na nossa história, ela está no nosso dia a dia e ela está entre as épocas, né? E se a gente for pensar assim na nossa história, a gente tem épocas boas, épocas ruins. Então, por exemplo, no século XX, né, a gente teve tragédia atrás de tragédia. Então, a gente teve a epidemia da crise em 1918, que matou 50 milhões de pessoas. A gente teve a Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas. Além disso, a gente teve tsunami, furacão, terremoto, incêndio, até praga de gafanhoto. Mas nesse mesmo período, nos Estados Unidos, a mortalidade infantil caiu 90%, a materna caiu 99%, e a expectativa de vida aumentou em mais de 100%. Então, tudo isso, né? Eles falam assim, nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu desastres, né? Coisas bem ruins, e aconteceram coisas bem legais, que foram esses dados que eu acabei de passar para vocês. Por quê? Porque com os desastres a gente também tem avanços tecnológicos. E a abundância, né? A gente consegue criar abundância com possibilidades e com acessibilidade, e tudo isso depende da tecnologia. Né, por que a gente precisa se preocupar com o que acontece no mundo? Então, quando eu comecei a falar de abundância,
eu comecei falando do século XX, das coisas legais e das coisas ruins. Mas a gente precisa sempre se preocupar com o global, com o mundo, porque as crises, elas não respeitam fronteiras. E a gente, se a gente pegar aqui o mais recente, né, que está acontecendo no mundo, ou que já aconteceu, a gente tem a guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente tem a pandemia e a gente tem recessão global. Então, falando um pouco da pandemia, que eu acho que é o que mais todo mundo sentiu o impacto, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas na pandemia, várias empresas tiveram que se digitalizar, irem para o online, criar site, criar aplicativo, criar jornada online. Então, a área de TI, que já demandava muito profissional, que a gente não tinha essa formação de base, deu um boom e ficou muito maior, né? E antes, até 2019, a concorrência aqui da arte, por exemplo, era empresas de tecnologia de Campinas, eram empresas de tecnologia de São Paulo, que era mais a região que a gente atendia, que a gente era mais concentrado. E hoje a concorrência da arte é global. Ela é Brasil, ela é global, porque a gente está online. Então, tanto a concorrência para a gente vender para outras empresas, quanto a concorrência de ter bons talentos aqui dentro da empresa. Hoje a gente tem empresas norte-americanas e empresas da Europa que pagam em dólar e euro e você não precisa sair da tua casa, independente de onde você mora. Então, aqui começa um pouco mais a questão de abundância, o pensamento abundante. E tem ferramentas que a gente pode utilizar para a gente se preocupar com as questões globais, para a gente começar a observar o universo ao nosso redor. E a mais importante delas é a mente humana. Então, a gente já tem hoje, né, a inteligência artificial, aí o chat GPT, mas ele ainda não é tão criativo quanto a gente, né? Hoje a gente está no mundo atual, hiperconectado, e a gente consegue resolver problema de qualquer lugar, como eu estava falando, né? Agora, imagina, para pensar um pouquinho que hoje, né, no dia de hoje, hoje mesmo, hoje, a gente tem mais de 5 bilhões de pessoas conectadas na internet. E essas pessoas, elas podem aderir a conversas globais. Nós podemos aderir a conversas globais. E a gente pode contribuir para a economia planetária. E 5 bilhões de pessoas estão ali navegando na internet e elas podem acessar as nossas ideias. Antes, as nossas ideias estavam muito restritas à nossa bolha, à nossa família, aos nossos amigos, o lugar que eu moro, o bairro, talvez a empresa que eu trabalho. Mas hoje não, hoje você consegue acessar ideias dessas 5 bilhões de pessoas e a gente consegue compartilhar a nossa ideia com 5 bilhões de pessoas. E isso pode beneficiar todos nós, né? Com inovação, com produto, com serviço. Com certeza, assim, tudo que a gente estiver buscando, alguém já pode ter começado a fazer, alguém já está vendo isso, né? E, cara, não sei para vocês, mas para mim isso é tipo explodir a mente, assim, quando a gente pensa nesse mundo hiperconectado. E vocês vão ver que sempre que eu falo de abundância e pensamento exponencial, está totalmente e intimamente ligado à tecnologia, né? Inclusive no livro Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, eles falam que a tecnologia é um mecanismo libertador de recursos que pode transformar o escasso no abundante. Inclusive, tem uma história muito antiga de quando o alumínio nasceu. O alumínio era totalmente escasso. Era somente uma pessoa sabia produzir o alumínio. Então, ele valia muito mais que o ouro. E conforme a tecnologia foi evoluindo, os processos foram evoluindo e a humanidade foi evoluindo, o ouro hoje vale muito mais que o alumínio, porque o alumínio hoje é abundante no nosso mundo, né? Mas eu acho que tem um exemplo muito mais disruptivo, pelo menos eu achei muito mais legal, sobre pensamento abundante, que é da cidade de Masdar, que ela foi planejada nos Emirados Árabes
e ela vem sendo construída pela Abu Dhabi Future Energy Company. E eles, nessa cidade, né, eles não vão produzir nenhum resíduo, não vão ter liberação de carbono, não vai ser permitido carro dentro do perímetro da cidade e eles também não vão consumir nenhum combustível fóssil. Agora, se você parar para pensar, a Abu Dhabi é a quarta maior produtora de petróleo do mundo. Eles têm 10% das reservas de petróleo do mundo. E eles vão gastar mais de 20 bilhões de dólares construindo a primeira cidade da era que eles estão chamando de pós-petróleo. E aí vocês podem parar para pensar, né? Porque quando eu comecei a ler e entender um pouco mais sobre isso, eu falei, nossa, cara, eles estão malucos, né? Mas por que que eles vão fazer isso? E entendendo um pouco mais, eu vi que eles estão utilizando o conceito de OPL, One Planet Living, que ele foca em três fatos. E esses três fatos estão muito ligados ao pensamento abundante, tá? Então, hoje, a humanidade ela consome 30% a mais dos recursos naturais do planeta do que a gente pode repor. Se todos no planeta quisessem viver com o estilo europeu médio, precisaríamos de 3 planetas em termos de recursos. E se todos nós decidíssemos viver como um norte-americano médio, a gente precisaria de 5 planetas. Então, por isso que a tecnologia, a inovação, ajuda a gente combater a escassez e pensar exponencialmente mais para frente, né? E a partir desse exemplo, eu vou linkar o pensamento abundante com fatos, né? Então, esses 3 fatos que eu falei para vocês, eles são fatos mesmos. Fatos, eles são indiscutíveis. Eles são diferentes de opinião. A opinião é uma variedade de ideias diferentes que a gente tem sobre um fato. E de fatos e opiniões, a gente consegue tirar palpites que eles apontam para um futuro e para novas oportunidades. Eu já vou explicar um pouquinho mais, porque é importante a gente sempre se ater aos fatos quando a gente fala de pensamento exponencial, mas principalmente é para a gente cometer, né, as menores falhas possíveis quando a gente pensa no futuro. E o futuro, eu estou falando o futuro nosso como pessoa, o futuro da sociedade, da empresa que você tem ou da empresa que você trabalha. Então, por exemplo, hoje um fato, né? Big Data é uma realidade. Big Data já existe hoje. É um fato, não é discutível. Opinião: os dados podem ser úteis. Vocês podem até falar, mas é um fato que os dados podem ser úteis. Na nossa realidade, os dados são úteis, mas não na realidade de todos ainda. E um palpite que poderia ter a partir do fato. Eu poderia iniciar uma empresa de dados, porque o palpite já é baseado num fato e eu já estou olhando lá para frente, né? E é claro que para a gente melhorar nossos palpites, a gente precisa ter a maior quantidade possível de fatos. Isso exige muita pesquisa, entrevista, mentoria, expor nossas ideias, e principalmente expor as nossas ideias para aquelas pessoas que têm um pensamento divergente do nosso, que é para a gente conseguir diminuir os nossos vieses. E os nossos vieses, muitas vezes, eles são inconscientes. A gente tem uma inclinação irracional, tá, galera? Não é por mal, não, mas isso é do ser humano, de julgar algo que é favorável ou não, de acordo com o que a gente conhece, de acordo com a nossa história. Então, por isso que a gente sempre precisa pensar no que é um fato e precisa colocar isso, né, num grupo, num brainstorm, num round table, por exemplo. E quanto mais a gente colhe informação, mais a gente se depara com a ambiguidade do mundo que está presente, né, no mundo VUCA, no mundo BUNNY, que a gente já viu aqui em outros Art Talks, né? Ou aí, cada vez que eu vou procurar sobre VUCA e BUNNY, tem uma sigla nova, ou a sigla que você quiser usar também, tá tudo certo. E se eu fosse fazer um questionamento para vocês hoje, seria se você está à vontade com a ambiguidade que você vai encontrar quando você começa a pesquisar sobre os fatos, né? Então, acho que é importante
falar antes, né, que o mundo ambíguo, ele se refere aos dilemas que se apresentam quando a gente se depara com caminhos diferentes, principalmente numa tomada de decisão. É por isso que eu falei no slide anterior que é muito importante a gente quebrar esses vieses, principalmente quando a gente fala de abundância de pensamento e pensamento exponencial. A gente não consegue quebrar as nossas barreiras, o nosso mundo linear e observável que é ao nosso redor, se a gente não entender o conceito de ambiguidade, tá? E se eu pudesse deixar alguns questionamentos para vocês refletirem, seria: você consegue desafiar um fato a partir dos seus vieses? Ou o que eu quero dizer com isso? Questione aquilo que você acha que é certo. Aquilo que você acha que é certo porque é apoiado num fato, ou ele é certo porque ele é apoiado numa opinião que você tem? Ele é apoiado por dados embasados? Se tiver um outro ponto de vista, por acaso não vai funcionar mais? Então, se tiver um outro ponto de vista, a ambiguidade vier, aquilo que você acha que é certo não é mais certo? Então, pensem um pouquinho sobre isso, né? E quando você tem acho que a segunda reflexão, né? Quando você tem um palpite baseado em um fato, você está considerando a ambiguidade, você está considerando os extremos, né? Então, sempre que a gente fala de ambiguidade, é muito legal você pensar em extremos, o que é bom e o que é ruim, né? E essa teoria da ambiguidade, ela é muito utilizada no design de cenários futuros, tá? Então, quando as pessoas vão mapear cenários, elas utilizam o que é legal, o que funciona, e o que não funciona, o que não é legal, para saber exatamente que caminho que elas vão seguir. E sempre lembrando, né, a abundância e a ambiguidade, ela serve para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, para a sociedade, governo, empresas, e com isso a gente chega um pouquinho no pensamento exponencial, então tem todo um contexto de abundância antes. E eu vou mostrar para vocês um TED Talks do Pascal Finetti. Ele é CEO da Be Radical e inovador na Singularity University. E ele fala que o Albert Alan Bartlett, professor de física, e também quem trouxe o conceito de tendências exponenciais, ele falou que a maior limitação da humanidade é a nossa incapacidade de entender a função exponencial. E realmente é muito difícil a gente imaginar o exponencial, tá? Porque o nosso universo ao redor, as coisas que a gente faz na vida, as coisas que a gente vê, normalmente elas são lineares. Então, ela tem um crescimento ali estimado. O Pascal Finetti, ele deu um exemplo muito bom e eu vou colocar para vocês. É um vídeo curtinho, tem menos de 3 minutos. Então, prestem atenção, ele está em inglês, mas tem as legendas aqui embaixo, tá? Largely linear. This is how we are thinking. Here's a very interesting, simple example for you, where you get this really wrong. So you take this dashingly good-looking young guy. By the way, never ever have your parents put you into a knitted jacket like this. It's really ugly. But this dashingly good-looking young guy who had hair at one point, when he was 8 years old, read a book by Albert Alan Bartlett, and he read about trends. So he went to his parents and said, you know, the allowance you give me every week, all I'm asking for is I just want 1 penny a week. 1 penny a week. But I want you to double it every week. And my parents were like, oh, this is super cheap, right? This is great. We don't need to give this kid a lot of money. Because what they were doing is they were thinking linearly, right? And lo and behold, if you do this for 1 month, this is 4 weeks, right? Doubling. We go from I get 1 penny in the first week, 2 pennies in the second week, 4 pennies, and then 8 pennies. At the end of the first month, my parents gave me 16 cents. It's nothing, right? Then we took this further and we said, okay, so how does this look like after 3 months? Well, after 3 months, my parents paid me $40. Still tiny amounts of money, right?
But now it gets interesting because now we're coming into what is called the end of the first half. So after half a year, my parents needed to sell their house because they had $261,000. But here it gets interesting. In exponential trends, there's something we call the second half. In this case, when the summer was over, the pain for my parents began. Now make a choice. I just want to have you do a guess. At the end of 1 year, how much money did my parents need to pay me? Again, we started out with 1 penny, and we did this for 52 weeks. This is not a long time. 52 weeks, just 1 year. How much money did my parents have to pay me? $1 million? 1,000 billion? Pay me 45 trillion US dollars. 45 trillion US dollars is the combined GDP of these 7 nations, the 7 largest industrial nations on the planet. That's what exponential trends do to you. And more importantly, you need to understand that exponential trends have this thing which is called the second half, where the numbers get just staggeringly big. And in a lot of technologies, we're starting to get second half. This is important to understand, that the world will look so dramatically different tomorrow than it does look today. Então, aí uma dica para quem tem filhos. Gente, não caiam nessa de começar a mesada com 1 centavo e ir dobrando, porque lembrem-se, seu filho já sabe o que é pensamento exponencial, você vai precisar vender a sua casa para continuar pagando a mesada do seu filho, então tomem cuidado. Eu trouxe um gráfico para explicar um pouquinho para vocês, talvez deixar um pouco mais fácil o que é o pensamento exponencial. Então, tudo que é linear, né, que é esse aqui em amarelo, né, esse traço em amarelo, ele implica em constância, em regularidade, ele segue uma lógica progressiva, né? E o exponencial, como eu disse lá no início, é bem difícil a gente imaginar. Então, é como se ele fosse imprevisível. Explicando né, em forma de gráfico, é literalmente isso. E o exponencial, se vocês forem ver aqui, isso aqui a gente chama de decepção ou vale da desilusão, né? Principalmente na área de tecnologia. Isso já aconteceu, assim, por exemplo, com o Google Glass. Por exemplo, teve o lançamento do Google Glass, as pessoas começaram a utilizar, mas a bateria do Google Glass tinha, sei lá, 2 horas de duração e era muito ruim. Então, ele caiu no vale da desilusão. Mas ele ainda é uma tecnologia que ele será exponencial lá para cima. Então, por que isso existe, né? Essa desilusão, essa decepção aqui embaixo? Porque tudo que é ligado à tecnologia, quando ela é lançada, ela é cara, as pessoas não sabem utilizar, ela é básica. E se você pensar, né, como eu falei lá no início sobre abundância, né, que ela faz parte da nossa história. Então, sempre que a gente tem um lançamento de uma tecnologia, então, câmera digital, iPhone, inteligência artificial, metaverso, tudo no início é obscuro, é desacreditado, até começar a ganhar escala. E quem também conta um pouquinho sobre pensamento exponencial é a Lei de Moore, né? Então, hoje em dia, a gente já tem uma outra lei, que é a Lei dos Retornos Acelerados, mas para entender um pouquinho mais sobre ela, a gente precisa entender a Lei de Moore. Então, aqui são 2 gráficos, né? Da Lei de Moore, o original, o primeiro que foi feito, e hoje eles estão disponíveis no site da Intel, tem toda uma história, inclusive bem legal, se vocês quiserem depois acessar. É só colocar Lei de Moore, Intel, que vocês já caem no site deles, em português, e é bem legal como eles utilizam esse conceito ainda lá dentro até hoje, nos produtos que eles lançam, tá? Então, em 1965, o cofundador da Intel, Gordon Moore, ele previu que o número de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 2 anos, com um aumento mínimo de custo, e dobraria de capacidade, né? E hoje em dia, o Ray Kurzweil, inventor e futurista norte-americano, ele é pioneiro em vários campos da tecnologia. Ele fala que esses 2 anos já morreram. Hoje em dia, toda inovação, toda tecnologia, ela vai dobrar de capacidade a cada 2 anos,
ou seja, a cada um ano, desculpa, ou seja, a progressão vai ser sempre 2, 4, 8, 16, 32, né? E por aí vai. Então, aqui tem o comparativo de 1959 a 1975, a quantidade de transistores e os anos, né? E aqui eles fizeram uma projeção até 2030, quando eles estão olhando, né, que teremos 1 trilhão de transistores em 2030, com menor custo e maior capacidade. E como você pode começar a pensar exponencialmente, identificar oportunidades, identificar aonde cada tecnologia ou cada produto que você vê está ali no seu dia a dia, né? Então, lembra que eu falei de abundância ali no início também? Quem cunhou esse termo e essa teoria de abundância foi o Peter Diamandis, e ele também criou um modelo que se chama 6Ds do pensamento exponencial. E, enfim, o objetivo é único, exclusivamente, né, para ajudar as empresas, para ajudar as pessoas e a sociedade a alcançar essa evolução cada vez mais rápido. E lembra que, né, acabei de mostrar para vocês a diferença do pensamento linear e do pensamento exponencial. Então, aqui eu falei, né, que era o vale da desilusão ou da decepção. Aqui no 3, já vou passar por cada letrinha D com vocês, mas aqui no 3 é quando começa o caos, que é quando começa realmente a disrupção e a diferença do que é linear e do que é exponencial. Então, a digitalização nada mais é, vai parecer até redundante, mas toda aquela informação que é digitalizada, literalmente, tá? Ou seja, ela é representada por zeros e uns. Então, com certeza, o pessoal de desenvolvimento aqui sabe disso muito melhor que eu. E a decepção, então, o próprio nome diz, né? Então, nas falas do Pascal Finetti, ele disse que para ser exponencial precisa quebrar a primeira barreira para você ir para a segunda barreira, que é justamente a disrupção. Então, primeiro você se decepciona com aquilo porque é muito lento, é devagar ou não tem a qualidade do que você pensa. E a hora que ela é quebrada, ela começa na disrupção, que é essa letrinha 3 aqui, onde o mercado que existe, ele é perturbado pela tecnologia digital. Então, a gente viveu isso na nossa história. Se vocês pensarem no Airbnb, se vocês pensarem no Uber, se vocês pensarem no iFood, se vocês pensarem até no lançamento do iPhone em 2007, se eu não me engano, foram barreiras quebradas. Então, a realidade que existia já é difícil dela continuar existindo com o que a gente tem hoje. Depois disso, a gente tem a desmaterialização, então, ela ocorre quando tudo é englobado e acessível via software, por exemplo. A desmonetização, que é aqui o 5, que é conforme a tecnologia, né, ela vai evoluindo, ela vai ficando mais barata. Então, pensem no primeiro celular que vocês compraram ou que seus pais compraram, como foi difícil ter um celular e como é bem mais acessível a gente ter celular hoje, até a gente chegar, por exemplo, no nível da democratização, que tem pessoas com 2, 3 celulares. E um exemplo do início de uma democratização ali, ainda não está no nível de democratização, mas a gente já está começando a acessar, é o ChatGPT, que ele está em alta, né, que é um chat baseado em inteligência artificial. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o pensamento abundante e o pensamento exponencial. Então, se a gente for parar para pensar na internet das coisas, então começou alguma coisa aqui em 1875, a gente começou a ter conectividade global, mas de uma forma ainda cara, uma forma literalmente tosca, né? E esse aqui, ó, é a barreira do linear. E aqui é a barreira do exponencial. Então, a gente começou a ter pontos de inflexão onde construir coisas
utilizando novas tecnologias, ficou muito mais barato, muito mais acessível, muito mais gente, muito mais empresas utilizando, testando e compartilhando conhecimento. Então, a gente começou a ter aqui, né, os nossos celulares. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Até chegar aqui em 2020, né, que a gente tem 50 bilhões de dispositivos conectados na internet das coisas de forma sustentável, né, entre aspas, para o mundo. E se a gente for pensar num outro caso também, que é exponencial, é a população vivendo em extrema pobreza. Então, em 1820, a gente tinha 94% da população vivendo, do mundo, né, mundial, vivendo em extrema pobreza. Em 2017, 9,4%. Então, aqui, né, a curva, o exponencial para baixo, ainda bem não para cima, mas também não deixa de ser uma curva exponencial. E tudo isso, claro, graças à tecnologia, à evolução do mercado e à nossa evolução. E também quero falar para vocês de um caso sobre Kodak versus Instagram, que eu acho bem legal. Kodak, acho que muitas pessoas aqui já estudaram esse case, é um case muito falado no nosso dia a dia, né? Mas não sei se todos vocês aqui sabem que quem inventou a câmera digital foi a Kodak em 1975. Mas a resolução da câmera era muito baixa. Ela era de 0,1 megapixels. E ela tinha o tamanho de uma torradeira. Se vocês procurarem no Google, tem foto para vocês verem. Inclusive, a qualidade era muito ruim. Ela ficava pixelada. Parecia literalmente que alguém desenhou quadradinhos ali e começou a pintar. Era muito, muito ruim. E no ano seguinte, eles conseguiram chegar em 0,2 megapixel. E se você for pensar do lado exponencial, eles dobraram em um ano a capacidade da câmera. Mas para o board da Kodak na época, aquilo ainda não era suficiente. E eles decidiram, então, parar de inovar, parar de focar em câmera digital e focar no que funcionava para eles, as câmeras e filmes tradicionais. E quando eles fizeram isso, eles abriram as portas para a concorrência, né? E a partir daí, várias outras empresas começaram a investir na tecnologia da câmera digital. Em 2007, o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone. Então, o primeiro iPhone, ele tinha 2 megapixels, mas nessa época a gente já tinha o Nokia N95 com 4 megapixels. Então, esse foi mais ou menos a parte da quebra da primeira barreira, que é quando a gente tem o ponto de inflexão e a gente começa a fazer a disrupção. Ela demorou bastante nessa época, de 1975 a 2007, mais ou menos, para a gente começar a utilizar realmente no nosso dia a dia a câmera digital. Mas hoje já é tudo muito mais acelerado, porque a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia. E o Facebook, então, olhando o movimento do iPhone, da Apple, né, no caso, olhando o movimento das outras empresas investindo em câmeras digitais, aí quem lembra da Sony Cybershot ou da TechPix, nunca tive uma TechPix, mas era a mais vendida do Brasil, eu não consigo esquecer disso. Ele A comprou... Cybershot eu trabalhava, Ah, em 98, 99, eu trabalhava numa empresa de fachada, né? Fazia letreiros luminosos e tal. E aí a gente tinha uma Sony Mavica, aquela que tinha o disquete. Nossa senhora, sei. E usava bastante, né? Porque a gente não precisava revelar as coisas para poder montar as fachadas. E hoje a gente tem celular com 50 megapixels. Acho que aí é um exemplo bem legal de exponencial. Obrigado, Zé. Até esqueci dos disquetes, galera. Mas eles existiram também. Então, aí como eu estava falando, né, o Facebook, em 2011, ele começou a entender todo esse mercado, ele começou a analisar o futuro, e eles compraram o Instagram por $1 bilhão naquela época, prevendo que as pessoas começariam,
não mais a utilizar álbum físico, mas sim álbum digital. E hoje eles estimam que o Instagram vale a mais que 33 bilhões de dólares. Então, olha como a Kodak, em 1975, gerou receita para o Facebook, hoje em dia a Meta, né? Atualmente. E beleza, né? O que você faz com tudo isso? Se você quer surfar nessa onda de oportunidades de tecnologia, como é que você identifica? Sempre olhando para as tecnologias emergentes e as tendências, né? As tecnologias emergentes, para deixar todo mundo aqui na mesma página, são aqueles recursos tecnológicos que têm um grande potencial de transformação, mas que ainda estão em processos de crescimento, evolução. A gente já sabe que existe, mas elas ainda não foram democratizadas. Esse aqui é um gráfico de radar do Gartner. Então, eles dividiram esse gráfico de radar em 4 frentes macro, né? Transparência e privacidade, facilitadores críticos, revolução da produtividade e mundo conectado. E como é que vocês fazem para entender, né? Qualquer mapa que a gente tem de radar, e não só do Gartner, tem vários outros por aí, mas esse do Gartner eu acho que é um mais fácil de entender. Então, o que está em laranja é o que está acontecendo agora ou no próximo ano. O que está aqui nesse cinzinha mais claro, que vai acontecer no próximo ano ou até 3 anos. Nesse ciclo cinza um pouquinho mais escuro, de 3 a 6 anos, e no último, de 6 a 8 anos. Então, se vocês pararem para pensar, no ano passado, no mercado, nas redes sociais, em palestras, notícias, a gente falou muito de metaverso. Investimento em compra de terreno no metaverso, ficar perto da casa de um artista no metaverso, isso e aquilo, o metaverso estava no hype. E hoje, eu pelo menos não vejo mais tanta conversa sobre o metaverso, e todo mundo está falando assim, será que o metaverso flopou? Na verdade, ele está naquela parte de decepção ainda, porque o metaverso, se vocês não entraram, se vocês quiserem entrar hoje em qualquer metaverso que a gente tem disponível, ele nada mais parece do que um joguinho estilo The Sims ou Second Life. Inclusive, Second Life a gente pode falar que era um metaverso, tá? Então, aqui no gráfico do Gartner, o metaverso está aqui, ó. Ele está para iniciar a democratização daqui 6 a 8 anos ainda. Ele está lá naquele vale da decepção e desilusão, porque ainda é o que as pessoas já conhecem, não tem nada de diferente. E se vocês observarem também, ele está aqui, ó, com essa bolotinha maior e mais escura, que é uma tecnologia muito importante para a sociedade. Então, eles também têm essas classificações, né? Como é que vai ser a democratização, a utilização dessa tecnologia? Baixa, média, alta e muito alta. E atualmente, né, além do metaverso, foi ano passado, esse ano é o ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa. Então, isso quer dizer que é uma inteligência artificial que pode ser usada para criar novos conteúdos. Você consegue criar código, você consegue criar textos sem ser o ChatGPT, mas utilizando outras tecnologias, né? Outras inteligências artificiais, você consegue criar áudio, vídeo, imagem, logo, enfim. Existe aí um mundo de possibilidades. Tem um norte-americano que ele até criou um livro infantil com o ChatGPT, criou a imagem, né, as imagens, a capa, a contracapa, usando a inteligência artificial da Midjourney, e ele colocou para vender na Amazon, tá tudo certo. Mas o ChatGPT hoje, a gente basicamente, a gente testa ele, né? Ele foi disponibilizado e ele não é uma verdade absoluta. Ele tem dados até 2021, mas ajuda muito no dia a dia de várias pessoas que sabem fazer as perguntas certas e pedir as coisas certas para a inteligência artificial. E se vocês forem ver, a democratização dele vai ser lá para o final, né, nos próximos 3, 6 anos,
aí todo mundo vai estar começando a utilizar aqui, ó, a inteligência artificial generativa. Realmente vai estar democratizada, não serão de poucas pessoas utilizando, tá? E legal, né? Vocês entenderam, mas ainda não sabem como utilizar isso, né, na sua carreira, na sua empresa ou no dia a dia. Então, eu falei lá no início que o pensamento em abundância vai nos ajudar a resolver problemas da sociedade, de negócio ou nossos problemas. E para isso a gente precisa acolher informação, a gente precisa refletir o que são fatos, o que são opiniões, o que são palpites. Então, a gente precisa pesquisar bastante, pegar muitas referências e lembrar da ambiguidade, né? E a partir do momento que você localizou o problema, entendeu qual que é o problema, você pode pesquisar quais tecnologias emergentes poderiam te ajudar a resolver aquele problema que você pode investir. E quando você começar a elencar, né, as soluções, deixa a criatividade fluir e extrapole aquilo que você começou a pensar inicialmente. Pare de pensar em forma linear. Se você achar que um drone vai resolver seu problema, você coloca o drone. Se você achar que é ir para Marte resolver seu problema, você coloca ir para Marte. E depois você vai derivando isso para o que você consegue fazer agora e o que você vai conseguir fazer num futuro, independente se ele é próximo ou daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. E comece a estudar para você ver como é que você pode desenvolver aquela solução que você está pensando e desenhar cenários futuros. Tudo isso que eu estou falando para vocês, tem muitas pessoas que estudam, a galera que pensa, são designers de cenários futuros, tá? Então, normalmente são designers ou futuristas. E existe uma técnica, que é a técnica de foresight, para você desenhar cenários futuros, mas eu não vou entrar nesse tema, senão vai ficar muito, muito, muito grande hoje. Mas eu vou deixar para vocês, então, sugestão de leitura, que é o livro Abundância, O Futuro é Melhor do que Você Imagina. É um livro muito gostoso de ler, ele dá vários exemplos, então, de tecnologia, de sociedade, de países, de pobreza, de meio ambiente. Então, dá para você levar isso, transportar para a sua realidade. E também, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar os materiais do Pascal Finetti no YouTube. Tem vários vídeos, vários dele. A Endeavor tem uma série com ele que fala só sobre organizações exponenciais, pensamento exponencial. E ele é muito super didático, então dá para entender também. Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Eu espero que eu consiga ter passado a mensagem para vocês, que vocês se interessem pelo assunto. E, se tiverem dúvidas, estou à disposição.